Olá, queridos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero estar encontrando vocês muito bem nesse período, né? Nesse difícil período que nós estamos passando, mas temos a certeza que o Senhor é conosco, que nos guarda, que cuida de nós em cada detalhe. Esse é o nosso Deus, que vai nos sustentando e nos dando saúde. Por isso nós estamos aqui, tá? Hoje nós vamos iniciar o 2º bimestre. Aula 1 do 2º bimestre. Nós vamos começar tudo com tudo de novo, tudo novamente, né? Então, 2º bimestre, aula 1, semana que vem aula 2, e assim nós vamos fazendo. Eu quero trabalhar com vocês igual a gente trabalha em sala. Então, no caderno de vocês já coloquem lá a divisão, 2º bimestre, ou você dobra a folha, ou você ajeita da melhor maneira que você achar, tá bom? Aí você vai colocar 2º bimestre. E aí nós vamos começar com a aula de hoje. Tudo que eu for colocando aqui no quadro, além das folhinhas que vocês anexam ali direitinho, mas tudo que eu for colocando aqui, vocês copiem, tá? Coloca ali no caderno. Mantenham o caderno organizado, tá? Eu gostaria muito que esse 2º bimestre nós já terminássemos com as aulas presenciais. Então, nós já fazer a nossa avaliação presencial. Mas nós não sabemos o que vai acontecer. Nós estamos lidando com uma semana de cada vez. Então, nós temos que nos organizar tanto para se voltarmos, como se por acaso nós não voltarmos às aulas, tá? Tudo organizado, por favor. Bom, então vamos iniciar? Nosso capítulo de hoje é Expansão Portuguesa na África e na Ásia. Expansão. Vamos pensar o seguinte: Portugal, nesse momento que nós estamos estudando, ele está se expandindo. Nós já nos falamos da expansão marítima, então agora nós vamos nos ater na África e na Ásia, com relação a Portugal. Expansão marítima. Eu disse, quando eu falei sobre a expansão marítima, que Portugal se preocupou em ir contornando a África. Vocês lembram disso? Daqui a pouco eu vou colocar o mapa para vocês. Mas para nós iniciarmos, eu vou colocar para vocês uma imagem, que é a imagem que está na abertura do nosso livro, página 56. Estão vendo aí? A imagem, eu vou ficar aqui, a imagem vai estar em algum lugar aí, provavelmente aqui. Tá? E se você observar bem essa imagem, ela vai estar localizada na China, Macau, China. E o interessante é que o nome da avenida vem escrito em português. Porque Macau, na China, foi colônia portuguesa. Então, nós vamos ter alguns países na Europa, na Ásia e na África, falando português, tá? Com o idioma português. Mesmo que hoje não seja 100% português, mas nós vamos ter. Olha só, além de Portugal, está na página 57, além de Portugal e do Brasil, outros 6 países e algumas regiões da África e da Ásia, como a de Macau na China, adotam total ou parcialmente a língua portuguesa como idioma oficial. Por isso, estes locais são conhecidos como os lusófonos, que significa falantes da língua portuguesa. Então, esse é um dos que estão aí. Então, Portugal não colonizou somente o Brasil. Ele expandiu seus domínios pela África e pela Ásia. Vocês lembram do nosso mapa? Mapa mundi.
Portugal, deixa eu vir pro lado de cá, acho que vai ser melhor. Portugal, onde está meu dedinho, ele vem nas suas expedições contornando a África, que o objetivo era chegar à Índia. Então, para não já vir de cara chegando no Brasil, Portugal não faz isso. Ele é o pioneiro nas navegações e ele vem, ó, contornando. Essa parte aqui da África, ela é chamada de périplo africano. Todas as vezes que vocês virem, né, em algum lugar falando sobre périplo, é essa parte. Naquele poema que nós lemos sobre a expansão marítima, quem quer passar além do bojador, o bojador também, isso aqui também é chamado de bojador. É por isso que eles falam, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. O bojador é isso aqui. Eles vêm, ó, passam por aqui. Porque aqui é muito difícil de passar. Que aqui nós vamos ter, ó, Oceano Atlântico, Oceano Índico. Então aqui o mar é muito revolto. E eles enfrentaram. Os portugueses foram os primeiros a enfrentarem essa situação. Então a ideia dos portugueses foi justamente essa, ó. Vim contornando a África e chegar à Índia. Com isso, os portugueses conquistaram vários povos aqui nessa região. Bom, página 58. Contornar, deixa eu ver, 58, 1, 2, 3, quarto parágrafo. Contornar o continente africano com quase 30 milhões de quilômetros quadrados, de norte a sul, de oeste a leste, foi uma tarefa desafiadora para os portugueses. Eles encontraram no local grande diversidade de climas, povos e culturas. Quais eram as características desses povos antes da chegada dos portugueses? Como ocorreu o contato entre essas diferentes culturas, tá? Agora assistam aí um vídeo que vem no livro de vocês na página 58, vem como alternativa do comércio caravaneiro, que aí vocês vão estar entendendo aí o que acontecia na África. As viagens regulares das caravanas pelo deserto do Saara, na África, começaram há cerca de 2000 anos. Com o tempo, os viajantes passaram a ser favorecidos pela unidade islâmica no norte da África, que proporcionava maior segurança no trajeto das caravanas. Até o final do século XIX, caravanas com centenas de camelos carregados de mercadorias percorriam o Saara. Os principais produtos levados do norte do continente para o sul do deserto eram sal, tâmaras, passas, raízes, gado, cavalos e artefatos de metais. Do sul do Saara para o norte do continente eram negociados especialmente ouro, noz de cola, resinas, gomas, couro, escravos e alimentos. Do século XIII ao XVI, o sal era uma das mercadorias mais importantes e caras do comércio caravaneiro. Em algumas regiões subsaarianas, o sal tinha o mesmo valor do ouro. Até hoje, o sal retirado das minas de Taudene é levado pelas caravanas para os mercados próximos a Timbuktu. Taudene está a 800 quilômetros de distância de Timbuktu. Em média, uma caravana leva 40 dias para completar a viagem de ida e volta nesse trecho. As caravanas de sal viajam nas épocas de temperaturas mais baixas e tempo mais seco. Os camelos são utilizados nas caravanas por serem resistentes às longas travessias no deserto. Eles podem ficar de 10 a 15 dias sem beber água.
Além disso, conseguem carregar até 200 quilos de carga. No deserto, os condutores das caravanas se orientam observando as constelações, a direção do vento, a formação das dunas e a cor da areia. Para muitos povos nômades do Saara, as caravanas e os camelos são parte de sua cultura. Características de um local desértico. Isso é a África. Nós temos lá na África o maior deserto, que é o deserto do Saara. E tem a parte norte e a parte sul do Saara. E elas se dividem, cada uma tem a sua característica. Então, atravessar o deserto do Saara era um desafio, tá? E aí muitos povos vão estar no deserto, na África. Página 59. Antes dos portugueses chegarem, a África já tinha, é claro, a sua cultura. Os portugueses não vão, nós criamos tudo na África. Claro que não. Muito pelo contrário, os portugueses não vão respeitar a cultura africana. Então, eu tenho aqui também nessa parte o comércio saariano. Foi que eu falei quando eles cruzam o Saara. Tudo isso estava ligado ao desenvolvimento de Ifé e Benin, que são os dois que estão aqui, os dois países africanos que estão na página 59. Então, esse comércio transsaariano vai estar ligado a Benin e Ifé, tá? Ifé e Oio, vocês vão grifar no livro aí, onde está falando sobre Ifé. Segunda linha, a cidade, acharam? Ó, segunda linha, Ifé. Segunda linha, a cidade também foi o centro religioso mais importante dos povos iorubais. Segundo a tradição, foi lá que a divindade Odudua criou a humanidade. Odudua foi a divindade que criou a humanidade para os iorubais, tá? Ifé, Oio e Benin são povos iorubais, ok? Benin, grifem aí, primeiro parágrafo. A cidade do estado do Benin foi fundada no século XIII pela junção de diversos vilarejos da região. A maioria da população era formada por povos edos, aparentados dos iorubais, que acreditavam ser descendentes de Ododua e por isso pagavam tributos à cidade vizinha, Ifé, onde o orixá teria criado a humanidade, tá? Então, Odudua é um deus para esses povos aqui, tá? Ele criou a cidade de Ifé, muito importante para essa civilização. Aí vamos lá, temos também os povos bantus e no Congo, Angolas, eu tenho interessantíssimo que é o Manicongo. Manicongo era como era chamado o rei no Congo. Manicongo. Página 60. Vamos lá. 60. Congo, Angolas. Terceiro parágrafo. O rei chamado de Manicongo aumentou seus domínios por meio da conquista de terras, de alianças e de casamentos de habitantes do reino com integrantes de outros grupos. Além disso, enriqueceu com a cobrança de impostos em formas de produtos de todas as cidades e aldeias do reino. Mbanza, Congo, a capital do reino, tinha cerca de 100 mil habitantes no fim do século XV. A África
é muito grande e tem povos diversos, são muitas pessoas. Na costa oriental, os Suahilis. Esse povo se formou com a migração banta. Nesse povo aqui, na costa oriental, nós vamos ter o encontro de persas, árabes e indianos. Essa característica dos povos que estão na página 61. Outra característica dos povos de Congo é a agricultura e o comércio de objetos de cobre. Também eram atividades muito importantes ali nos Suahilis, tá? Vamos para a página 62. Aí nós vamos chegar na expansão marítima portuguesa. Eu mostrei o mapa para vocês para explicar o périplo africano, né? Mas eu vou ler com vocês aqui na 62 o último parágrafo da 62, tá? Assim, ó. Além da Índia, a presença portuguesa em terras asiáticas, ao longo dos séculos XV e XVI, estendeu-se à Indonésia, à China e ao Japão. Nesses locais, os portugueses estabeleceram um intenso e lucrativo comércio de produtos como especiarias, tecidos de algodão, seda, porcelana e pedras preciosas, que seriam revendidos na Europa, enquanto seus missionários religiosos procuravam converter os povos locais à fé católica. Bom, não preciso dizer que os portugueses, mais uma vez, não vão respeitar a doutrina ou a fé dos africanos, tá bom? Bom, então, para entrar no capítulo da semana que vem, eu tenho que dizer que o comércio na África era feito a partir de exploração, tá? Eles não chegavam na África e falavam, por favor, será que nós podemos fazer comércio? Não era assim. Eles chegavam e faziam o que queriam, tá? E os africanos deixavam, professora? Sim. Agora, por que os africanos deixavam? Porque eles já tinham costumes, já era praticada a escravidão no seu local, mas a escravidão eu vou falar na semana que vem. Mas era como um povo conquistar o outro. Entendeu? E aí era isso que acontecia. Um povo conquistava o outro e esse povo que foi conquistado tinha que ceder ao que os outros povos queriam. Tá ok? Na página 64, vem falando sobre as capitanias hereditárias para fechar esses reinos, que são, aqui nós estamos falando sobre a Guiné e Cabo Verde. Mas eu vou deixar esses dois para falar na semana que vem, porque eu vou falar sobre a escravidão africana. Tá bom? Vamos agora para os nossos exercícios? Vamos lá? Hoje, os exercícios serão das páginas 59, exercícios, e 61. Somente essas duas páginas, tá bom? Vamos lá? Vamos ler os exercícios? Número 1. É correto afirmar que os portugueses foram responsáveis por inaugurar atividades comerciais no continente africano? É correto afirmar isso? Eles inauguraram atividades comerciais no continente africano? Foi eles que iniciaram isso tudo? Sim ou não? Respondam e justifiquem a resposta de vocês. Tá bom? Número 2.
como o comércio transsaariano esteve ligado ao desenvolvimento de Ifé e Benin. Transsaariano lembra do Saara. Como esse comércio esteve ligado ao desenvolvimento de Ifé e Benin. Benin ou Benin, tá? Ifé e Benin, comércio transsaariano, que é o comércio entre o Saara, comércio no Saara. E aí? Número 3. Explique qual é o papel de Odudua na cultura dos iorubás e dos edos. Eu falei, tá aqui nessa mesma página. Qual era o papel de Odudua? Página 59, hein? Vamos para a página 61. 61. Número 4. Antes da chegada dos portugueses, que atividades econômicas eram praticadas no Reino de Congo? Tá? Na página 60, quando tá falando sobre o Reino de Congo, tá falando as atividades que eles praticavam. Ok? E número 5. Como se formaram os povos conhecidos como Swahilis? Quais eram suas influências? Aqui mesmo na página 61 está falando sobre os Swahilis. Eu quero que vocês me digam como eles se formaram, tá? Está escrito aqui e vocês vão desenvolver, tá bom? Vamos conferir as respostas do exercício? Da página 59, a primeira questão, né? Eu perguntei, quer dizer, eu não, né? O livro perguntou se é correto afirmar que os portugueses foram responsáveis. É correto afirmar? Não. Por quê? Antes da chegada dos portugueses, a África já era realizado um intenso comércio interno. Então, não foi os portugueses que trouxeram o comércio para a África. Tá bom? Número 2. No número 2, eu perguntei como o comércio transsaariano esteve ligado ao desenvolvimento de Ifé e Benin. Comércio transsaarianos. Aí tá aqui, ó. Localizadas no Sahel, as cidades de Ifé e de Benin comercializavam gêneros agrícolas, instrumentos de cobre, bronze e ferro e outros produtos artesanais. Então, como eles já faziam isso, foi assim que eles influenciaram. Número 3. Eu pedi para explicar qual é o papel de Odudua. Odudua é a divindade a qual os iorubás atribuem a criação do mundo. Essa é a importância para eles. Tá bom? Vamos para a página 61. Na 61, tive duas perguntas. Primeiro, antes de chegada dos portugueses, a atividade econômica era praticada. Quais atividades eram praticadas no Reino do Congo? Aí vamos lá. A base da economia do Reino do Congo se assentava no comércio estabelecido com outros povos do continente. Agricultura, com a produção de ráfia. No livro de vocês, está aqui na página 60, está dizendo ráfia, fibra extraída de uma palmeira nativa da África tropical, tá? Então, era a produção de ráfia, o artesanato de objetos de cobre, também eram atividades importantes aí no Reino de Congo. E a número 5, eu pedi como se formaram os povos conhecidos como
Swahilis. Quais eram as suas influências? Os Swahilis estão aí em cima, na página 61. E aí, qual é a importância deles? Ó, se formaram a partir da imigração banta para a costa índica do continente africano e de seu encontro com os persas, árabes e indianos, constituindo uma civilização com características peculiares, os Swahilis. Agora vocês peguem a matriz de hoje, que eu tenho dois exercícios falando sobre o Mani-Congo. A figura do Mani-Congo e o reino de Congo sofreram mudanças a partir do contato com os portugueses. Aponte e comente algumas mudanças. O Mani-Congo, né? Eu falei para vocês, pedi para vocês, eu li com vocês na página, peraí que eu vou chegar lá. O Mani-Congo, eu falei com vocês na página 60. Está falando sobre o Mani-Congo. Bom, está dizendo que a figura no reino de Congo sofreram mudança a partir do contato com os portugueses. Que mudanças foram essas? E a número 2, eu estou pedindo para você escrever como se dava o processo de sucessão de um Mani-Congo. Resposta da número 1. O Mani-Congo adotou a religião cristã católica. Então, esse foi o principal ponto aí do encontro com o português, refletindo no próprio reino que também passou pelo processo de conversão. Outra mudança econômica, as cidades que antes da presença portuguesa eram grandes pontos de intensas trocas comerciais, passaram a se dedicar principalmente às atividades que sustentavam o comércio com Portugal, como o tráfico de escravizados. E a número 2, como era o processo de sucessão, de escolha, né? Sucessão de um Mani-Congo. Ele era escolhido dentre os pretendentes que detinham esse posto por meio da linha matriarcal. Existia uma mãe, uma matriarca, e através dela é que fazia essa sucessão. Bom, queridos, por hoje é só. Estamos terminando a nossa primeira aula desse bimestre, tá? Façam o exercício do jeito que eu orientei, corrijam tudo direitinho, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.